Baseada na lavoura canavieira, a economia colonial se expandiu rapidamente. Em meados do século XVI, o principal centro produtor de açúcar da colônia portuguesa era a capitania de Pernambuco, seguida pela da Bahia. Na segunda metade desse século e ao longo do século XVII, as plantações de cana se expandiram pouco a pouco para áreas dos atuais estados do Rio Grande do Norte e Alagoas, onde já havia engenhos no fim do século XVI. Em meados do século XVII, a colônia luso-espanhola, que só voltaria a ser inteiramente portuguesa após a ruptura da União Ibérica em 1640, era o maior produtor de açúcar do mundo. Mas os lucros obtidos pelos senhores de engenho eram baixos, pois a maior parte ficava com os intermediários. Nesse vídeo eu falarei sobre a invasão holandesa e a formação da Nova Holanda no Brasil colônia. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Desde o início da colonização, os holandeses participaram da produção açucareira na colônia portuguesa, financiando a instalação de engenhos e servindo de intermediários entre Portugal e os mercados europeus. Ficavam assim com a maior parte dos lucros. Essa relação começou a mudar nas últimas décadas do século XVI. Por essa época, os Países Baixos, dos quais a Holanda era uma das províncias, pertenciam ao Sacro Império Romano Germânico. Em 1556, 2 anos antes de morrer, o imperador Carlos V, que era também rei da Espanha, entregou os Países Baixos e a Espanha a seu filho Filipe II. Em 1572, a população dos Países Baixos se rebelou contra o governo espanhol. Em 1581, as províncias do norte se tornaram independentes com o nome de República das Províncias Unidas. A principal dessas províncias era a Holanda. Com a União Ibérica, o governo espanhol passou a dificultar o acesso dos holandeses ao comércio do açúcar. Estes resolveram então estabelecer seu controle sobre a produção açucareira. Com a invasão da Bahia primeiro e depois de Pernambuco, a Holanda se tornaria senhora não só do comércio, mas também de centros produtores de açúcar. Além disso, ao retirar da Espanha essa fonte de renda, enfraquecia seu inimigo no cenário europeu e mundial. Falarei um pouco agora sobre a invasão holandesa. Em 1624, 26 barcos de guerra holandeses com 3.300 homens a bordo e 450 canhões aproximaram-se do porto de Salvador. Após alguns combates, a cidade foi ocupada pelos invasores. Um ano depois, a frota de espanhóis e portugueses enviada para retomar a Bahia nada ficava a dever à sua rival. 52 navios de guerra, 12.000 homens e 1.185 canhões. Em 1º de maio de 1625, os holandeses se retiraram da região. A conquista da Bahia fazia parte de um audacioso plano holandês, que era controlar as atividades e áreas ligadas à produção açucareira. Para isso, tinha sido criada em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, cuja atuação se confundia com os propósitos do Estado holandês, do qual recebia todo o apoio. 5 anos após a primeira tentativa, a Companhia das Índias Ocidentais promoveu a invasão da capitania de Pernambuco. Em fevereiro de 1630, 77 barcos de bandeira holandesa surgiram no litoral pernambucano. Tinha início a invasão de consequências mais profundas e de efeitos mais duradouros de toda a nossa história colonial. Falarei agora sobre a Nova Holanda. Liderada por Matias de Albuquerque, que era governador e comandante militar da capitania, a população local resistiu bravamente durante vários dias. Os holandeses, porém, estavam mais bem armados e logo ocuparam Olinda e a região do Recife. Matias e seus homens se refugiaram no interior, onde construíram o Arraial do Bom Jesus. Promotora da invasão, a Companhia das Índias Ocidentais também era responsável pela administração da nova colônia holandesa. Para conquistar os donos de terras, seus dirigentes propuseram um acordo de paz e prometeram empréstimos para a reconstrução dos engenhos destruídos pela guerra. Em 1637, nomearam o conde Maurício de Nassau governador das terras ocupadas. Nassau trouxe da Holanda não só funcionários administrativos, mas também artistas e cientistas. Pela primeira vez, botânicos e outros pesquisadores estudaram a natureza da região. Entre os artistas, destacaram-se os pintores Frans Post e Albert Eckhout. Nassau fez construir uma nova cidade junto ao porto do Recife e fez dela a capital da Nova Holanda, nome pelo qual os holandeses designavam as terras conquistadas no Nordeste. Outro aspecto importante da política do Conde de Nassau foi a tolerância religiosa. Calvinistas, os holandeses garantiam a liberdade de culto de católicos e judeus. Nassau procurou ainda incentivar o cultivo de gêneros de primeira necessidade. Tornou
obrigatório o plantio de mandioca, que era o alimento básico da maior parte da população, e proibiu a derrubada de cajueiros. No próximo vídeo eu falarei sobre a insurreição contra os holandeses ocorrida em Pernambuco. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.